Vamos falar da aula de eletrónica base. Esta é a primeira aula de eletrónica para as crianças, portanto é o primeiro impacto com a eletrónica que têm. Portanto é bastante importante ensinar todos estes conceitos básicos da eletrónica para cimentar as próximas aulas. Este é o folheto. Tem de um lado os circuitos, do outro tem circuitos mais básicos de um lado e um pouco mais complicados do outro. E se abrirmos, tem cá dentro uma folha de componentes, um género de caderneta de cromos, e na parte de dentro do folheto díptico tem os componentes, portanto, escrito em baixo o que é que cada componente faz, para as crianças recortarem estes componentes e colarem nos sítios e, de certa forma, para irem aprendendo sobre estes componentes, o que é que eles fazem, o que é que acontece quando colocamos estes componentes nos circuitos. Portanto, isto é uma primeira fase da aula. É bastante interessante eles perceberem o que é que um motor, o que é que a breadboard faz, o que é que uma resistência faz, o buzzer, o que é um circuito elétrico, o que é um LED, o que é um fio condutor e o que é que a pilha faz, o que é uma bateria. Portanto, estes conceitos básicos são bastante importantes e cada um tem um texto que se pode ler, pode e deve ler, para ficarmos a perceber melhor como é que funcionam. Vamos passar aos circuitos. Os circuitos mais básicos, portanto, o circuito A é o circuito mais básico. Eu vou ainda criar um mais básico. A breadboard é este componente verde que podem ver na imagem. E isto é uma breadboard virada ao contrário. Portanto, se eu virar esta breadboard ao contrário, é isto que acontece lá dentro. Isto para explicar o quê? Para explicar que todos estes buraquinhos que aqui podem ver, portanto, estas filas de 5, estão os 5 buracos em contacto. Portanto, como podem ver, lá de baixo está a ser conduzida a eletricidade pelos 5 furos. Ok? Portanto, toda a breadboard está assim, e destes 5 primeiros para os 5 a seguir, para a segunda fila, não estão em contacto. Portanto, podemos colocar lá outro componente que eles não vão estar em contacto. Isto é bastante importante de se perceber para desbloquear toda a construção de um circuito na breadboard. Eu vou colocar esta breadboard do lado e vamos então passar à construção do primeiro circuito. Portanto, se eu colocar aqui o suporte das pilhas, como podem ver, tem 2 fios, tem um fio vermelho e um fio preto. Quando temos, por exemplo, neste caso, um fio vermelho e um fio preto, o fio vermelho é o positivo da pilha e o fio preto é o negativo da pilha. E quando olhamos para uma pilha, temos o positivo, que é o mais, e o negativo, que é o menos. Portanto, isto é o negativo e este é o positivo. Portanto, vamos colocar as pilhas no suporte e, neste momento, estes 2 fios são a pilha. E eu vou colocar, por exemplo, aqui e aqui. E neste momento tenho o positivo e o negativo colocados na breadboard. E posso... Vou chegar para este lado. E posso fazer uma experiência, que é ligar, por exemplo, um LED vermelho. Portanto, o LED tem uma perna maior que a outra. Portanto, há uma perna maior e uma perna mais pequena. A perna maior é o positivo e a perna mais pequena é o negativo. Portanto, eu tenho de ligar a perna grande na mesma fila do positivo e a perna pequena na mesma fila do negativo. E eu vou ligar o LED sem resistência. Portanto, basicamente, o LED fundiu. Portanto, nem sequer ligou. Vou fazer o mesmo com o LED verde. E como podem ver, também fundiu, está laranja. Isto significa o quê? Significa que estamos a passar demasiada corrente para um LED. Portanto, o LED não está a aguentar, vou só colocar aqui do lado, o LED não está a aguentar toda esta corrente que estamos a colocar no circuito. Portanto, estas 2 pilhas estão a passar demasiada corrente para o LED. Então, é para isso que servem as resistências. As resistências são estes componentes que eu vou colocar aqui.
temos estas duas resistências. As cores são diferentes, e as cores são diferentes em todas as resistências significa, portanto, tem a ver com a capacidade da resistência. Portanto, ou tem mais resistência ao circuito ou menos resistência ao circuito. Esta resistência que estamos aqui a ver, com o código de cores castanho, preto, castanho, é de 100 ohms, e esta resistência vermelho, vermelho, vermelho é de 2.2K, portanto 2200 ohms. E eu agora vou colocar então esta resistência, a mais pequena, a de 100 ohms, vou colocar no circuito. E como é que eu coloco a resistência no circuito? Vou colocar uma das pernas da resistência ligada ao negativo, portanto na mesma fila do cabo preto, e a outra numa casa ao lado. Portanto, coloquei nesta casa aqui ao lado, como podem ver. E agora o que eu tenho de fazer é colocar a perna do positivo do LED no vermelho, e a perna do negativo do LED, em vez de ir para o cabo preto, vai para a linha da resistência. Isto significa o quê? Significa que a corrente vai passar pela resistência, portanto o LED não vai receber tanta corrente elétrica, portanto não vai fundir, portanto já vai ser suficiente, já vai ser à medida do LED. E cá está, o LED aceso. Portanto, como podem ver, neste momento o LED está ligado as pernas do LED não estão ligadas ao negativo da pilha, porque o que está ligado ao negativo da pilha é a resistência. Portanto, a resistência passa da fila do negativo da pilha para uma fila ao lado, e é onde vai ligar a perna do LED. E agora podemos colocar outro LED no mesmo sítio do vermelho, por exemplo, aqui, positivo, ok? E também está ligado. Portanto, ligamos neste momento dois LEDs, estão os dois ligados da mesma maneira, positivo ligado ao vermelho, negativo ligado à resistência. Resistência que vai ligar a perna do LED ao negativo da pilha. E eu vou agora tirar este LED e coloquei aqui duas resistências. Porquê? Porque esta resistência é a resistência de 100 ohms e esta é a resistência de 2.2K. Esta é uma resistência maior, portanto o LED vai ter menos intensidade, porque esta resistência vai reter mais corrente. Vou trocar, ver se vemos a diferença. Portanto, ligar a resistência do negativo à perna pequena do LED, e podem ver, o LED está com muito menos intensidade, porque a resistência está a reter, portanto, muito mais corrente. Como podem ver, o resultado é completamente diferente. E agora vamos fazer o primeiro circuito, então, o circuito A. O circuito A tem dois LEDs, um LED ligado com a resistência de 100 ohms e outro LED ligado com a resistência de 2.2K. E eu vou fazer tal e qual como está no desenho. Portanto, negativo, positivo, resistência mais pequena, colocar as resistências às vezes pode ser complicado porque as pernas são bastante finas e dobram-se ao entrar na breadboard. É preciso ter cuidado que às vezes não estão a fazer contacto, isto é, não encaixam. Se não encaixarem bem, às vezes podem não estar a fazer contacto portanto, a parte que faz o contacto dos 5 pinos. Portanto, a primeira resistência já está, vou já colocar aqui a segunda. Ok, estão as duas resistências e vou colocar dois fios. O que é um fio? Um fio não é nada mais, nada menos do que, portanto, serve para passar a corrente portanto, de uma fila para outra. E eu preciso de passar desta fila para esta. Portanto, eu preciso basicamente, neste momento, onde o fio está ligado, que é esta fila aqui e esta aqui, são as duas como se fossem uma só.
e vou ligar os dois LEDs amarelos. Aqui falta aqui um fio. Falta este fio aqui. E como podem ver, estão os dois LEDs ligados. O LED da esquerda está com uma resistência mais pequena, a resistência de 100 ohms, e o LED da direita está com a resistência de 2.2K. Portanto, é uma resistência maior, está a fazer com que haja menos intensidade na corrente. Portanto, o LED não acende tanto. Este é o circuito A. Vamos agora passar para o circuito B. O circuito B é bastante parecido. Vou desligar. Só que não vai ter esta resistência, nem vai ter este LED. E vai ter o buzzer. O buzzer é um novo, portanto, é outro componente que transforma, portanto, a energia portanto, transforma a energia elétrica em energia sonora. E tem uma perna maior que a outra, como podem ver. A perna maior, tal e qual como o LED, é a perna positiva. Portanto, eu vou colocar aqui e vou ligar aqui este. Neste circuito temos dois componentes diferentes ligados no mesmo circuito. Um transforma a energia elétrica em energia sonora e outro em energia luminosa. E neste momento temos o LED aceso. Portanto, neste momento tínhamos o LED aceso e o buzzer a tocar. Tal como o LED, o buzzer também reage mais ou menos consoante a resistência. Neste momento, neste circuito, não tem qualquer tipo de resistência. E vamos passar para o último circuito, que eu já fiz no início, que é ter vários LEDs ligados no mesmo, portanto, nas mesmas casas. Portanto, em vez de ter só um LED aceso, ter vários. Vou tirar estes fios, que já não preciso deles. E vou então colocar um LED de cada cor. Sempre com a perna mais pequena no negativo, portanto no fio preto da pilha, e a perna grande no fio vermelho. Posso tirar este componente e vou ligar o circuito. E como podem ver, estão os três LEDs ligados, o vermelho, o verde e o amarelo. Estes são os circuitos da eletrónica base, são os circuitos mais fáceis.